Caros participantes do curso de Cuidados e Manejo de Animais em Atividades de Ensino e Pesquisa Científica, seguiremos com as noções básicas de biossegurança nos biotérios na parte 2 deste vídeo. Então, a importância da biossegurança em biotérios, ela veio para nos dar subsídios para garantir que haja bem-estar e segurança tanto das pessoas que manejam os animais dentro do biotério, pois existem muitas doenças que são transmitidas pelos animais, assim como as zoonoses, que podem então ser transmitidas para os animais, para as pessoas e vice-versa, e alguns acidentes também que podem acontecer durante o manejo, algumas mordidas, arranhões. Então, a biossegurança ela vem para nos auxiliar a minimizar estes problemas que possam ser advindos do manejo com esses animais. Garantir também que haja os cuidados e bem-estar aos animais que estão mantidos nos biotérios, assim também como a proteção do nosso meio ambiente. Para isso existem, então, medidas, normas, que vão padronizar esses parâmetros que vão ser utilizados durante a rotina de trabalho e também aos ensaios biológicos. Então, devemos ter em mente que a biossegurança, ela abrange também desde as instalações onde são mantidos os animais, o ambiente onde esses animais vão estar durante o período que eles vão estar dentro do biotério e aqueles cuidados sanitários, cuidados também com o bem-estar daqueles animais para promover nestes ambientes um crescimento, desenvolvimento saudável destes animais que vão permanecer nos biotérios. E desta forma vamos minimizar as variações que possam afetar de alguma forma negativamente as pesquisas desenvolvidas nesses locais. Então existem regras importantes para o trabalho seguro em biotérios, que são chamadas boas práticas de biotérios. Dentre elas, primeiramente, sem sombra de dúvida, o indivíduo que trabalha com animais, ele deve ter uma dedicação e gostar do que faz. Com isso também todos os indivíduos envolvidos nesta rotina de manipulação de animais devem ter consciências de que esse ambiente existem os riscos. Em relação ao trabalho também temos que lembrar que nesses locais existem existem alguns odores de animais que podem causar algum dano à saúde dos indivíduos que estão naqueles locais. Um deles é a presença então do amoníaco, que a sua concentração pode causar irritações de mucosa, e ela é influenciada principalmente pela ausência de ventilação, a presença então de umidade relativa do ar, número de animais em excesso por gaiolas, também devido à ração, à alimentação que os animais recebem. Então isso a gente tem que ter cuidado para evitar então que ocorra este dano à saúde devido à presença desta substância. Importante salientar que nas salas de uma experimentação, naquelas onde ocorre a presença de riscos biológicos, é comum o uso também de substâncias químicas utilizadas principalmente para processos de limpeza e desinfecção dos locais, e estas substâncias, como risco químico, elas também podem produzir algum dano à saúde das pessoas que estão trabalhando no local, assim também como nos animais. Deve-se realizar um monitoramento cuidadoso da saúde dos animais e das pessoas envolvidas que vão realizar as atividades dentro do biotério. Lembrando que a gente já comentou do risco de zoonoses que podem ocorrer dentro desses ambientes. A higiene pessoal constitui também uma barreira sanitária muito importante contra as infecções, lembrando-se que temos que habitualmente lavar as mãos tanto antes quanto após manipular os animais.
É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual, assim como luvas, vestimentas, que vão desde jalecos ou macacões, utilização de calçados fechados, impermeáveis, de solado baixo, antiderrapante e demais equipamentos de acordo com a atividade realizada. Isso é bastante importante para manter, então, a proteção da saúde dos indivíduos. Algumas práticas são proibidas dentro dos biotérios, como fumar, comer, beber, onde principalmente áreas onde são manipulados animais e onde também haja algum risco biológico. Se o indivíduo tiver algum ferimento, ele não deve participar ou proceder dentro da atividades dentro do laboratório, do biotério, e deve então se afastar. Caso isso não seja possível, ele então deve proteger esta área lesionada para assim desenvolver alguma das manipulações que envolvam os animais. Lembrar sempre que as roupas utilizadas no laboratório e nas áreas de risco devem ser sempre autoclavadas antes de serem lavadas. Se os agentes utilizados nas experimentações, nos laboratórios de experimentações, envolverem então agentes infecciosos, nocivos ou não, eles devem então ser isolados, os animais devem ser isolados dentro de isoladores para que haja então a manipulação e manutenção desses animais. Todos os procedimentos de biópsias e necrópsias que forem utilizados devem ser realizados dentro, de preferência, de fluxos, ou cabinas de segurança biológica. Todo material proveniente dessas necropsias, carcaças de animais, principalmente aqueles infectados, devem ser identificados, colocados em sacos brancos com a identificação de risco biológico e autoclavados. E posteriormente, então, deve-se providenciar o recolhimento e o destino final adequado desse material biológico. Todo material químico, lembrar que desde substâncias que são utilizadas na rotina de limpeza ou em algumas reagentes que são empregados nas pesquisas dentro dos laboratórios, eles devem ser devidamente armazenados, rotulados, transportados e sempre destinados ao descarte conforme a resolução tanto do CONAMA quanto da Anvisa. E também a avaliação sorológica, a titulação dos anticorpos deve ser realizada periodicamente no pessoal, na equipe, então, que trabalha com um determinado risco dentro daquela atividade, dentro daquela pesquisa, naquele local de experimentação. As gaiolas devem ser sempre descontaminadas, preferencialmente autoclaves, e procedida, então, a limpeza e lavagem das mesmas. Todos os equipamentos e as superfícies de trabalho, ao serem descontaminadas, devem se utilizar então, desinfetantes, substâncias apropriadas, e sempre realizar este procedimento após o término, a manipulação de materiais infecciosos. Ou também quando ocorre algum tipo de acidente, como derramamento, gotejamento, então se deve proceder essa descontaminação do local. Capelas de segurança biológica, são utilizadas, assim como os equipamentos de proteção individual, como máscaras de face e com também a utilização de proteção respiratória, sempre então utilizadas quando a gente vai manipular algum reagente ou manipular agentes infecciosos de risco biológico que produzem aerossóis. Os aventais, jalecos e os uniformes que são utilizados nas áreas
onde a manipulação dos animais deve ser sempre utilizado somente naquelas áreas e ser retirados antes da saída das equipes de trabalho. Lembrar que os biotérios devem ter um programa de segurança que inclui desde equipamentos de combate ao incêndio e instruções para o uso correto de equipamentos e treinamentos envolvendo primeiros socorros. E qualquer acidente que ocorra dentro dessas instalações devem ser reportados, né, às coordenações para que sejam então realizados os procedimentos necessários. Todo pessoal que trabalha com os animais deve, então, saber manipular corretamente todas as espécies envolvidas, principalmente, né, lembrar que as espécies, elas têm maneiras de serem contidas para que sejam manipuladas com segurança, né, evitando tanto que eles se machuquem, assim também como um acidente ao pessoal que está manipulando com esses animais. E outro ponto, sem dúvida, muito importante é que ocorra sempre a educação continuada em biossegurança, né? Então, toda a equipe, além dos treinamentos iniciais, também devem receber treinamentos constantes, né, de uma forma periódica, quer seja anualmente, né, como um reforço nesses treinamentos e também atualizações quando há mudanças de procedimentos. Então, dentro das barreiras sanitárias, é muito importante, né, para a gente poder conhecer essas barreiras e também utilizar os procedimentos de biossegurança adequados, né? Então, dentro deles, a gente cita os equipamentos de proteção individual, como anteriormente comentado, eles são utilizados dependendo, então, das atividades desempenhadas no local, né? Então, principalmente o uso de jaleco, luvas, calçados fechados, impermeáveis, né? Lembrar que também em alguns desses ambientes existe a presença de ruídos, então há necessidade de utilizar proteção auricular, né? Assim também como a presença dos equipamentos de proteção coletivos, né? Entre eles, alguns deles aqui podemos enfatizar a presença então das cabines de segurança biológica, as autoclaves, os extintores de incêndio, sinalizações, isso é muito importante, né? A partir dos níveis 2 de biossegurança, a necessidade então da identificação. Então, a simbologia é muito importante para indicar então sinalizações de perigo ou advertência às equipes que estão trabalhando no local. Então, o biotério ele deve ter uma estrutura física, né, que deve ser então projetada, né, e planejada para atender àquele biotério, quer seja ele de criação, de manutenção ou de experimentação. Então, todas as áreas, lembrar que elas têm que ter pisos, paredes, né, tetos e instalações que sejam de fácil limpeza, né, e também sejam duráveis e muitas vezes, né, dependendo da espécie animal, a gente tem que cuidar muito também a questão de evitar fugas, né, então elas também têm que ser seguras, tá? E aqui nós temos nessa figura, né, um esquema representativo, né, de um biotério de criação de animais, onde a gente pode observar que existem várias salas, né, locais de quarentena, almoxarifados, que são previamente definidos, e lembrar que onde tem animais e pessoas trabalhando, né, nós também temos que ter bastante cuidado em relação à biossegurança nesses locais. Tá? Então, conhecer esses ambientes, né, lembrar que dentro das instalações nós temos os micros e macroambientes que constituem também barreiras sanitárias. A barreira primária, aquelas gaiolas e materiais onde estão próximos dos animais, como água, ração, a cama, né, e as dimensões dessas gaiolas que são bastante importantes. Como barreira secundária, nós temos as salas onde são mantidas os animais. Tá?
tá? E onde também nós temos que cuidar quanto temperatura, umidade, ventilação, fotoperíodo, presença de ruídos e gases que podem, né, interferir de alguma forma negativa também nos experimentos se elas não estão adequadas. Relação aos riscos presentes no laboratório, então, neste ambiente, é um ambiente também considerado hostil. Por quê? Porque nós temos a presença das 5 classes de riscos dentro do laboratório, então, desde os riscos físicos, como a gente já tinha comentado previamente, né, químicos, biológicos, né, ergonômicos e também riscos de acidentes, né, pela presença, então, tanto dos animais quanto de substâncias químicas, né, quanto a presença então de ruídos, né, e principalmente do risco biológico, especialmente em locais onde são realizados experimentos animais com a inoculação de micro-organismos ou parasitas, tá? Sendo assim, é necessário que a gente conheça a classificação dos agentes biológicos de acordo então, com o grupo de risco. Isto pode ser visualizado, né, através das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente a NR32, onde a classificação do grupo de risco, né, dos agentes biológicos, sendo 1, 2, 3 e 4, lembrando que sempre o grupo 1 é aqueles micro-organismos que provavelmente não vão causar doença em animais ou pessoas sadias, tá? Depois nós temos o grupo 3 e 4, onde são já os patógenos, tá? Sendo que o grupo 4 é aquele onde tem maior grau de patogenicidade do micro-organismo. Tá? Alguns exemplos, e vocês podem verificar o anexo 2 da NR32 para conferir esta classificação dos agentes. Então, a partir da classificação dos agentes, dos micro-organismos e parasitas, né? Então, se estipulou níveis de biossegurança, né, ou níveis de contenção biológica para que haja a experimentação, né, a manipulação desses agentes de forma, então, mais segura. Tá? Lembrando que, assim como os laboratórios, os biotérios também possuem essas diretrizes. Né? Lembrando que esta ordem é uma ordem crescente de patogenicidade, de risco desses micro-organismos que vão ser manipulados, né? Então, cada uma dessas instalações existem características próprias, equipamentos que são de segurança, tanto individual e coletivos, que são utilizados nessas instalações, e onde também existem práticas que são recomendadas para que haja, então, a contenção dos riscos nesses ambientes. Tá? Desta forma aqui nós podemos resumir, né, os níveis de biossegurança dentro então, dos biotérios, né? Então o NB1, onde existem a manipulação de micro-organismos de baixo risco, aqueles que têm pouco potencial de causar doença tanto nas pessoas quanto nos animais, né? E onde as práticas e técnicas utilizadas são de manejo padrão. Tá? Assim também como os equipamentos de segurança que são utilizados, né? Eles são aqueles básicos para todas as instalações NB1, né? E não havendo então exigências especiais. Tá? Então, nesses casos, são consideradas as instalações básicas. O NB2 e assim por diante, então, todas as práticas, equipamentos, instalações, né, dentro da instalação são utilizadas no NB1 com alguns cuidados a mais para dentro deste tipo de contenção. Tá? Então, assim, o NB2, lembrando que são os micro-organismos, aqueles que apresentam risco moderado, né, tanto individual quanto para a comunidade, né, e eles podem eventualmente causar doença no homem e animal, porém existem medicamentos, vacinas que podem prevenir, né, as infecções causadas por esses agentes biológicos, tá? Então, lembre-se que tudo as práticas e técnicas empregadas no NB1, mais o uso obrigatório de EPI, que isso vai demandar da atividade utilizada, descontaminação de dejetos,
né, das gaiolas, acesso limitado, né, utilização de sinalização para alerta de risco, equipamento de segurança, aqui neste caso a gente já inicia com barreiras mais definidas para evitar então a entrada, né, de pessoas que não vão desempenhar atividades dentro daquele local. Tá? E o NB3 e NB4 são aquelas instalações que a gente chama de contenção ou de alta segurança. Então, aqui nesse caso, o NB3, vamos utilizar, vão se empregar então, os micro-organismos de elevado risco, tanto individual, né, e aqueles ainda com considerado baixo risco para a comunidade, porém eles podem causar graves doenças tanto no homem quanto no animal. E alguns deles existem algumas medicações que a gente pode utilizar para, né, controlar ou impedir que haja evolução da infecção. Tá? Práticas são utilizadas, né, então, tantas aquelas que são vistas do nível 2, porém também utilizar uniformes especiais. O acesso aqui é muito mais controlado, né? Então, existem também equipamentos de segurança do nível 2, porém também, né, o nível de contenção é muito mais rígido, principalmente para evitar a transmissão de contaminantes e agentes infecciosos pelo ar. Tá? Que é necessário a utilização de filtros especiais, né, de alta capacidade de filtração, conhecidos como os filtros HEPA, né? E os NB4, então, é onde se manipula, né, os micro-organismos de elevado risco, tanto individual quanto comunitário, que vão causar doenças graves e letais, tanto no homem quanto nos animais, né? Que um exemplo dele seria o vírus Ebola, né? Então, aqui nestes ambientes, as práticas e técnicas e equipamentos de segurança são muito mais rígidos, né? E que são locais onde as instalações, né, são conhecidas também como contenção máxima. Tá? Então, somente para dar uma relembrada, né, uma enfatizada nos níveis de biossegurança 1, lembrando que são atividades desempenhadas com os micro-organismos do grupo da classe 1, né, onde as práticas, né, a gente utiliza aquelas práticas convencionais, né, e uso de equipamentos de proteção individual. Aqui todos os indivíduos também têm que receber treinamentos ao desenvolvimento de manuais e procedimentos operacionais padrão, assim como equipamentos de proteção que são utilizados, EPIs, né, avental, calçado fechado, chuveiro de emergência, né, e as instalações, então, são consideradas básicas de fácil limpeza, né, e o nível 2 de biossegurança, então, são aquelas instalações onde são manipulados os micro-organismos da classe 2, né? Então, as práticas, principalmente desenvolvidas nesses locais, envolvem a descontaminação dos materiais antes da limpeza, o acesso limitado, as sinalizações das áreas de risco. Então, existe também regras para uso e descarte de pérfuro cortantes, né? Também existe a presença de manuais de biossegurança nesses locais para a execução dos procedimentos que são realizados nesses ambientes, controle de roedores e vetores, registro então de acidentes, treinamento deve ser anual das equipes, né? E os equipamentos de proteção, além das capelas, né, nós também temos aquelas capelas específicas para trabalho com aerossóis. A autoclave ela tem que estar próximo, né, dentro bem próximo a esse ambiente, né? E aqui também é aconselhável que se utilize, né, portas com trava e abertura para o interior, né, e haja um vestiário para que haja troca de roupas das equipes, tá? E aqui também, como no controle de insetos, né, existe também a presença das janelas com telas. Em relação aos níveis de contenção, os níveis de biossegurança 3, nós temos
presença, então, dos micro-organismos, né, da classe de risco 3, e as práticas envolvem o acesso controlado, a descontaminação total dos dejetos e das vestimentas, vacinação das equipes de trabalho. O equipamento de proteção, então, exige o uso de uniformes especiais para todos os procedimentos. A autoclave deve ser de porta dupla. As capelas de fluxo nas salas de procedimento, então, elas têm que estar também com a presença dos filtros, né, de alta purificação. As gaiolas e estantes, né, então, devem ter esses isolantes e deve ter esta filtragem para evitar que haja contaminação do ambiente, né, pela presença, então, de patógenos pelo ar. As instalações, então, elas são de alta segurança, tanto filtros de saída de todo o ar, né, do ambiente deve ser utilizada, a pressão negativa dentro das salas, as portas são de fechamento automático, portas duplas, as janelas devem estar vedadas e resistentes, então, a quebras, né? Aqui também as torneiras devem ser acionadas sem as mãos e também tem que ter vestiários com chuveiros para que haja troca, né, e o banho de todas as equipes após a realização dos trabalhos dentro desses locais, né? Então, quanto ao nível de biossegurança 4, existe, então, para a manipulação de agentes do grupo de risco da classe 4, né, os mais patogênicos e principalmente aqueles considerados exóticos, né? Então, as práticas aqui incluem a troca de roupa completa, né, o banho sempre, né, na saída, dentro das instalações. Os equipamentos de proteção, então, devem ser utilizados, né, vestimentas que conferem a proteção total do corpo, né, como macacões de peça única com respirador, né, para que o ar que o indivíduo ele vai respirar, ele é enviado por uma mangueira, né, para que não haja nenhum tipo de risco, né, de haver alguma contaminação desse ambiente. As instalações, então, elas têm que ser edificações separadas, com segurança máxima, com acesso altamente rigoroso e controlado, né, e também, né, a troca das vestimentas após, então, o banho, né, das equipes, tá? Para a saída, então, né, do local. Tá? Em relação ao descarte de resíduos, dentro das normas de biossegurança, também se inclui, né, o controle, a segregação do resíduo que é produzido dentro das instalações, né, o manejo adequado, então, desses resíduos até que ocorra, né, o seu transporte e o destino adequado. Desta forma, nós utilizamos, né, também para os biotérios, né, as normas estabelecidas pela Anvisa, né, a RDC 222 de 2018, que prevê, então, o descarte dos resíduos dos serviços em saúde. Tá? Desta forma, nós temos esses 3 grupos principais, né, o grupo A, que são os resíduos infectantes, o grupo D dos resíduos comuns e o grupo E dos perfuro-cortantes, né, onde os procedimentos, né, são diferentes para cada um deles, assim como nos resíduos infectantes deve haver o acondicionamento duplo, né, em sacos plásticos etiquetados com o sinal de risco biológico. Devem ser incinerados imediatamente ou autoclavados até o momento da incineração, né? E aqui inclui principalmente carcaças de animais, culturas e estoques de micro-organismos, materiais fecais, restos de cama. Dentro dos resíduos comuns da classe D, nós temos, né, principalmente, então, o resto de cama, que é não contaminado, restos de ração, né, principalmente a ração úmida, que deve ser acondicionado, identificados e incinerados, e aqueles
aqueles resíduos do grupo E, dos perforocortantes, né? Então, ali vem desde seringa, agulhas, tubos de coleta, amostras biológicas que estão mantidas em vidros, lâminas de bisturi, né? Também devem ser identificados, autoclavados e incinerados. Tá? Lembrar que, né, dentro da biossegurança, ela envolve alguns procedimentos, né? Então, conhecer os riscos é um dos principais. Então, dentro dos ambientes de trabalho, deve haver, né, o reconhecimento dos riscos, de preferência a eliminação dos mesmos, se não puder eliminar, minimizar ao máximo possível, fazer substituições, né, principalmente quando se tem materiais que estão danificados, né, então eles devem ser substituídos. Controles de engenharias, então é o envolvimento principalmente, né, de medidas físicas, né, que vão controlar algum risco, né, então nesse caso aqui utilização de materiais, em substituição de materiais que foram quebrados, né, por exemplo, janela, troca de telamento da janela quando preciso, né, entre outras. A sinalização é importantíssima, né, principalmente para utilizar placas de advertência, de sinalizações de perigo, para que não ocorra, né, nenhum tipo de acidente, né, para evitar esses acidentes. Aqui também pode-se utilizar a ferramenta do mapa de riscos dentro das salas, e também utilização de equipamentos de proteção individual e coletivo, né, que deve também ser utilizado dentro dos ambientes, e os de proteção individual pelas equipes, pelos indivíduos. Tá? Então, lembrar, né, que este controle dessas barreiras, a existência de barreiras sanitárias, elas vão promover um controle sanitário, né, evitando principalmente a redução do número de animais que vão ser utilizados, principalmente evitando repetições de experimentos desnecessárias, né? Então, para garantir também a obtenção de resultados que são reproduzíveis, confiáveis, sem influência de haver contaminações tanto dos ambientes, do micro e macroambiente, né, e que ocorra também infecções dos animais, mantendo principalmente os padrões sanitários dentro desses locais, né, e evitar também que haja interferências, né, como por exemplo da resposta imune dos animais por infecções que não são desejáveis, tá? Então, lembrar sempre que quanto maior a quantidade e eficiência das barreiras sanitárias, nós vamos ter maior qualidade sanitária e, com isso, diminuindo a probabilidade de contaminação dos animais. Tá? Então, gostaria de lembrar que a biossegurança, né, ela é muito importante, né, porque hoje em dia, apesar dos avanços que nós temos das metodologias alternativas, né, para o uso de animais, ainda nós não temos 100%, né, de evitar que se utilize, né, os animais. Então, em algumas áreas da ciência, né, se é necessária ainda a utilização dos animais. Lembrar que esse emprego, né, ele requer o cumprimento rigoroso de normas, tanto ética quanto legais, né, além de um planejamento cuidadoso, responsabilidade técnica para minimizar o sofrimento desses animais que estão mantidos para a pesquisa, no final da pesquisa. Então, para isso vem a biossegurança, para ela para nos garantir também, né, que ocorra então a padronização dos parâmetros que são empregados nas atividades envolvendo os animais, para haver também segurança tanto das pessoas que estão envolvidas nessas atividades, assim também como promovendo o bem-estar dos animais que são mantidos nos biotérios, assim também como a proteção do meio ambiente, né? Então, existem regulamentações que são claras, tanto sobre a criação, quanto manutenção e utilização dos animais, tanto para ensino quanto pesquisa. E também, né,
existem então essas leis que devem ser conhecidas por todos os envolvidos, tanto os pesquisadores também, quanto nas academias, com finalidades, então, de ensino, né? Então, a biossegurança, ela veio também, juntamente com as leis de proteção, né, para também garantir a proteção dos animais, dos indivíduos que estão envolvidos nessas atividades de pesquisa e ensino. Muito obrigada pela atenção.